Graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e as minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou dando continuidade a nossos estudos que estamos fazendo sobre a vida espiritual dos animais. Este é o vídeo número 29. Todos nós que estamos acostumados a ler a Bíblia todos os dias, nós também estamos acostumados sempre a ver Deus usando os homens. Desde Adão, Deus vem usando os homens. Usou Noé, usou Abraão, Isaac e Jacó. Usou Moisés, Josué, Davi, os demais profetas, Jeremias, Isaías, e José, e Maria. Enfim, nós estamos acostumados a ver Deus usando somente os homens para fazer a sua obra. Agora é que é nesse estudo que eu estou fazendo sobre a importância da vida dos animais, é que nós vamos estudar por que Deus também usou muitos animais. Deus deu oportunidade aos animais para servi-lo em missões muito importantes para ajudar os seres humanos a serem perdoados, a serem libertos e a serem salvos por Deus. Então, os animais contribuíram de uma maneira muito importante na Bíblia, servindo aos homens e a Deus, porque receberam uma missão muito importante de Deus. Então nós vamos ver o significado disso, o que isso representa, tanto para os homens quanto para os animais. E tem um significado. E esse significado é o significado espiritual, muito importante, que Deus está revelando para o nosso entendimento. Glórias a Deus. Então quero começar lendo um texto aqui, que sempre estou preparando para dar um suporte, porque é um estudo muito sério esse estudo que eu estou fazendo. Quero iniciar hoje falando um pouco sobre o pecado. O pecado e a sua origem. Todos estão tendo na mente e no coração que o pecado foi criado por Lúcifer, lá no céu, quando ele estava no céu ainda, antes de ser expulso lá do paraíso para a terra. Então essa vem na mentalidade de todo mundo que foi Lúcifer que criou o pecado. Mas veja bem, o pecado sempre existiu. O pecado existia lá no céu, por isso Lúcifer pecou. Porque a partir do momento que Deus existe, tudo que não é Deus também vai existir, por causa de uma lei do universo chamada a lei de implicação. Então, se Deus existe e Ele é santo, o que não é Deus e que não é santo também vai existir, inclusive o pecado. Então, se Deus sempre existiu, porque Deus nunca foi criado, então o pecado sempre existiu, porque sempre a santidade existiu. Então, por isso que eu já falei outras vezes que o pecado ele tem uma origem cósmica, ele tem uma força cósmica. Por isso o homem não pode vencê-lo sem o poder de Deus e o poder de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. O homem sozinho não vence o pecado. E nós vamos ver agora aqui nesse estudo justamente a comprovação disso aqui. Então, o pecado existe desde que Deus e o universo existem, pela lei da implicação. O pecado de Adão e Eva, que foi a desobediência a Deus. O pecado gera a morte, ou seja, a desobediência a Deus gera a morte. Tudo isso
tem na Bíblia, Romanos 6:23. A lei de Deus condena o pecador à morte. Gênesis 2:17. A consequência do pecado é a morte. Que nós vamos ver agora aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Adão e Eva desobedeceram e comeram. Então, por essa desobediência, eles foram condenados à morte. Estavam condenados à morte pela lei do pecado, porque o pecado condena à morte. Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque quando eres servo do pecado, o apóstolo Paulo falando, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Ou seja, dos pecados anteriores. Pois o fim delas é a morte. O fim do pecado, o fim do erro, o fim da desobediência a Deus, o fim da transgressão é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê? O salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte, o fruto do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Comentário. A pessoa que comete pecado, pela lei de Deus, está condenada à morte. E ela sozinha não pode se livrar dessa condenação, se Deus não interferir para salvá-la. Como o resultado do pecado é a morte, Deus criou o sistema sacrificial para livrar o pecador da morte, uma vez que o homem não vivia sem pecar. Então essa foi a solução que Deus criou para livrar o homem da morte. Ele criou um sistema sacrificial. No sistema sacrificial, um animal podia ser sacrificado no lugar do pecador, para este ter o seu pecado temporariamente perdoado por Deus, para poder ser aceito temporariamente por Ele, livrando-o da morte, podendo assim participar novamente das cerimônias no templo. Então nós vemos que no livro de Levítico, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, Moisés trata lá das leis sacrificiais, que foi a solução que Deus encontrou para o homem, para poder dar um perdão temporário para ele, enquanto Cristo não vinha. Porque só em Cristo é que nós temos o perdão verdadeiro e eficaz e definitivo. Para aqueles que o aceitam pela fé, o seu sacrifício e o seu amor. Comentário. Por meio do sacrifício do animal, Deus oferecia ao homem um perdão paliativo. Mas o propósito maior de Deus era alcançar o coração do homem para mudá-lo, pois o pecador estava na presença do animal quando este era sacrificado por seu pecado. Deus esperava que o homem sentisse que o animal estava oferecendo a sua própria vida por seu pecado. Assim, mais tarde, ele poderia compreender o sacrifício de Jesus por todos os pecadores. Então, Deus permitia que o pecador tomasse lá um cordeiro, um bode, e levasse ao sacerdote na tenda da congregação para que ele fosse sacrificado no seu lugar.
pelo seu pecado, para que ele pudesse ficar livre da culpa. Mas o propósito de Deus era que o pecador, ao ver aquele animal sendo sacrificado por ele, tivesse o coração tocado e deixasse de pecar. E que também, ele vendo aquele sacrifício do animal por ele, quando Jesus viesse, ele ia ter mais sensibilidade para compreender o sacrifício de Jesus Cristo. Agora um pequeno detalhe aqui que eu já falei nos outros vídeos, antes desses vídeos que eu estou falando sobre a vida dos animais. É que eu provei do vídeo 5 ao vídeo 18 que o ser humano renasce. Então, aqueles mesmos seres humanos que estavam ali naquela época, na época de Moisés, sacrificando animais pelos pecados deles, estavam vivendo também na época de Jesus Cristo e em outras épocas posteriores, através do renascimento da alma. Eu provei na Bíblia isso aí, por muitas passagens da Bíblia. Então, essa, vamos dizer assim, era a esperança de Deus, que quando Cristo viesse, as pessoas estivessem já sensibilizadas para aceitar o sacrifício dele, porque tinham entendido que o animal morria sem culpa pelo pecado deles, como Jesus morreu sem culpa, porque Deus colocou sobre ele todos os pecados de todos os homens. Glórias a Deus. A instituição do dia da expiação na Bíblia, o sacrifício de bodes. Que em Levítico capítulo 16, 20, 21 e 22. Quando Arão houver acabado, é a lei que Deus criou, a lei sacrificial. Quando Arão houver acabado de fazer expiação pelo lugar santo, pela tenda da congregação e pelo altar, apresentará o bode vivo. O bode que iria ser sacrificado por toda a congregação, por todo o povo de Israel. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Então veja bem, o sacerdote colocava sua mão sobre a cabeça do bode e confessava ali todos os pecados do povo de Israel, para que os pecados fossem transferidos do povo para o bode. E o bode recebia aqueles pecados sobre ele e era solto no deserto, e lá ia morrer por causa do pecado do povo de Israel. Comentário. Pense agora no sofrimento daquele bode, abandonado, sozinho no deserto, com certeza morreria por sede, fome ou atacado por algum leão, por levar sobre si os pecados do povo de Israel. À semelhança do bode, alguns séculos mais tarde, Jesus também se sentiu abandonado e sozinho, e depois morreria fora do arraial, fora dos muros de Jerusalém, levando sobre si o pecado do mundo inteiro. Com a morte do bode, o propósito de Deus era que mais tarde os homens compreendessem o sacrifício de Cristo por eles. O sacrifício do bode era a imagem do sacrifício de Jesus. Da maneira como o sacrifício do bode trazia perdão ao povo de Israel,
o sacrifício de Jesus traria perdão a toda a humanidade. O que o sacrifício do bode trazia a Israel, o sacrifício de Jesus traria ao mundo inteiro. O que o bode trouxe como animal, Jesus traria como homem. Porque a alma do bode é igual à alma de qualquer homem. O mérito do bode pelo seu trabalho era a imagem do mérito de Jesus por seu trabalho. Ambos tiveram suas recompensas. Por seu trabalho, Jesus foi exaltado soberanamente e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Pelo seu trabalho, o bode conquistou para si e para todos os animais o direito de se tornarem seres humanos, para no futuro também serem salvos, para se tornarem filhos de Deus, ele e todos os animais. Então, Jesus Cristo conquistou algo tremendo, além do que ele já era. Ele já era filho de Deus, já era Deus, mas Deus o elevou acima, a muitos níveis acima do que ele já estava, por causa do trabalho dele. E o bode também conquistou muitas coisas para ele e para todos os animais, por esse sacrifício dele. Agora veja bem, não foi só um bode, porque a cerimônia de colocar o pecado do povo de Israel sobre o bode era todo ano. Todo ano um bode morria pelo povo. E a cerimônia começou lá em Moisés, 1400 anos antes de Cristo. Então, durante 1400 anos, todo ano um bode dava a vida. Foram muitos bodes, não foram só um. E esses bodes conquistaram o direito diante de Deus, por causa da lei de Deus. Porque o que se faz para Deus não fica em vão. Deus não deve nada para ninguém. Ele retribui. E a retribuição que os animais ganharam por esse sacrifício que eles fizeram pelos homens, por esta obra que eles fizeram para Deus, foi muito grande. É por isso que as almas deles também vão chegar a ser seres humanos. E lá no céu, eles vão ter almas angelicais também, como os homens. Porque nós, seres humanos, já tivemos no caminho deles, dos animais também. Glórias a Deus. Continuando o texto. A expiação definitiva e perfeita seria possível só no futuro, através de Jesus Cristo. Porque ele mesmo falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. No passado, as pessoas tinham o perdão de Deus pela morte de um bode, através da vida do bode. Mas agora não. Agora, através da vida de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, através da missão de amor dele, oferecendo a vida dele pela nossa salvação. Desde que creiamos. Por isso que Deus instituiu o sacrifício do bode, que era a imagem do sacrifício de Jesus. O bode morria no deserto. Jesus Cristo morreu também no deserto, fora de Jerusalém, fora do arraial, na solidão, como o bode morria, solitário. Glórias a Deus. Os conceitos de pecado, sacrifício e expiação se completam e se cumprem na obra expiatória de Jesus. Ele foi o Cordeiro sacrificado para tirar os pecados do mundo, não somente de Israel. João Batista falou, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, ele falou:
No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João disse que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus? Por causa da cerimônia no passado. Por causa do sistema sacrificial que permitia que um cordeiro também morresse pelo perdão, pela libertação, pela salvação de um pecador. Que é o que nós vamos ver agora. A instituição da Páscoa, o sacrifício dos cordeiros. Veja bem, os bodes eram sacrificados pelo perdão, em troca do perdão do povo de Israel. Os cordeiros aqui vão morrer para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. O sacrifício dos cordeiros. Êxodo capítulo 12. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho, mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas os umbrais e na verga da porta, nas casas que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido, nem em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas, com as suas fressuras. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente, porque estava esperando a saída do Egito. Esta é a Páscoa do Senhor. Por aquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor, através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, muitos cordeiros. O povo judeu ali era mais de 1 milhão e 800 pessoas, mais ou menos. Existiam muitas famílias. Então, foram muitos cordeiros que deram a vida para que o sangue deles fosse retirado, para que fosse passado nas ombreiras e na verga da porta, para que à noite, quando o anjo do Senhor viesse, ao ver o sangue na porta, passaria adiante. E aquele que tinha o sangue seria livre, seria salvo para abandonar o Egito. Tudo isso aponta para o sangue de Jesus Cristo. Aquele que recebeu o sangue de Jesus Cristo pela fé e confiança nele, vai ter a sua salvação. O anjo do Senhor vem e vai arrebatar ele quando Jesus Cristo vier. Aquele que tiver o sangue de Jesus Cristo na sua vida. Comentário. O mesmo que dissemos a respeito do trabalho dos bodes,
dando a vida em troca do perdão dos pecados dos israelitas, podemos dizer do trabalho dos cordeiros e dos cabritos, dando a vida pela libertação do povo judeu da escravidão no Egito. O sacrifício dos cordeiros pela libertação dos judeus do cativeiro era a imagem do sacrifício de Jesus pela libertação de todos os homens do cativeiro do pecado e da morte. Os cordeiros se sacrificaram pela libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Jesus se sacrificou para que nós pudéssemos nos tornar livres do pecado e da obra do diabo também, e da morte. Assim como os bodes sacrificados tiveram suas recompensas, todos os cordeiros imolados também foram recompensados, porque serviram a Deus. E Deus nunca fica devendo nada a quem quer que seja. Glórias a Deus. Então, todos os cordeiros conquistaram muita bênção para todos os animais. E esta bênção que Deus dá aos animais é mais tarde se tornarem almas humanas, seres humanos, para que mais tarde possam galgar a salvação espiritual. Como nós temos direito à salvação, os animais também vão ter direito à salvação. Glórias a Deus. Leis referentes às matanças dos animais. Deus ordenou que os animais poderiam ser sacrificados, mas com um objetivo divino, para o perdão do pecado dos seres humanos, porque os animais estavam servindo aos seres humanos e a Deus. Os animais não poderiam ser mortos em vão, não. Os homens daquela época tinham que ter respeito com o animal e com o sangue do animal, justamente porque o sacrifício do animal e o derramamento do sangue do animal apontavam, era imagem do sacrifício, da morte e do sangue de Jesus Cristo que iria derramar por nós. Leis referentes às matanças dos animais. Os animais, não somente para a expiação dos pecados, mas também para a alimentação, só podiam ser abatidos no tabernáculo, na presença do sacerdote, que o apresentava a Deus. Porque para Deus a vida do animal está no sangue. Por isto ele fazia expiação dos pecados dos homens pelo sangue, em virtude da vida. Porque a vida está no sangue. Deus tinha respeito pelo sangue dos animais, pela vida dos animais, e proibia que o homem derramasse o sangue do animal em vão. O homem que fizesse isso, matasse um animal escondido, era morto. Se ele fosse descoberto, ele era morto. Vamos ver mais adiante. Em virtude da vida. Ou seja, Deus não queria que o sangue dos animais fosse derramado em vão. E hoje, derrama-se o sangue de milhões de animais no mundo inteiro diariamente, sem nenhuma consideração ou reverência a Deus. Não somente para a alimentação dos homens, mas também por ganância de lucros e também por maldade. Hoje o homem não tem respeito aos animais. Mata-se milhões de animais por dia nos matadouros no mundo inteiro, sem nenhuma reverência a Deus, sem nenhum respeito ao animal. Porque não se conhece o valor que a vida do animal tem para Deus. Mas Deus não se agrada disso, não. O homem peca por isso, por maltratar os animais. Então a lei está aqui, a matança dos animais está aqui em Levítico capítulo 17. Levítico 17.
Disse mais o Senhor a Moisés: falarão aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhe: isto é o que o Senhor tem ordenado. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora do arraial, e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado o sangue do animal. Derramou sangue, pelo que será extirpado do seu povo, ou seja, morto. A fim de que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios que oferecem no campo, isto é, a fim de que os tragam ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifício de oferta ao Senhor. Então, mesmo que fosse para a alimentação, teria que apresentar a Deus. O sacerdote teria que apresentar aquele animal a Deus, porque o sangue do animal e o animal eram muito valiosos para Deus. Por quê? Porque os animais estavam fazendo um sacrifício em benefício dos homens. Glórias a Deus. Versículo 9. E não o trouxer à porta da congregação para oferecer ao Senhor, esse homem será extirpado do seu povo. O castigo era esse. Versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação. Então, o sangue do animal que dá a vida dele, como o nosso que dá a nossa vida, para Deus é algo sagrado. Tem que estar no altar. Por isso, quando o animal era sacrificado, o sacerdote espargia o sangue dele sobre o altar, para santificar o altar, porque o sangue para Deus é algo sagrado. Glórias a Deus. E nós hoje, o mundo se esqueceu de ter reverência a Deus, mas nós que sabemos da palavra de Deus, devemos ter essa reverência, esse respeito a Deus, tendo respeito aos animais. Glórias a Deus. O trabalho, o resultado do grande trabalho que Cristo prestou a Deus, que paralelamente representa também o sacrifício que os animais prestaram ao homem e a Deus. Filipenses capítulo 2. O qual, ele está falando de Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Então, Jesus Cristo morreu como homem, porque todos os pecados dos homens foram colocados sobre ele. Ele morreu como homem. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Glórias a Deus. Comentário. A vida de Jesus nos mostra que o nosso caminho de ascensão no caminho espiritual interno é infinito, pois sendo Jesus filho de Deus e Deus, seu Pai ainda o elevou a um nível espiritual ainda mais elevado. Eu já expliquei em outros vídeos, antes do vídeo 19, que o universo ele é infinito, tanto externamente como internamente, para dentro dele mesmo. O universo vai se abstraindo eternamente e nunca tem fim. E esse é o caminho do nosso espírito. O nosso espírito vai seguir esse caminho.
em direção à eternidade que nunca tem fim, ficando cada vez mais abstrato, porque os átomos do qual nós somos feitos se desdobram infinitamente para dentro do universo mesmo. Então o universo é infinito para fora e para dentro. Então sempre nós vamos ter um caminho infinito a seguir, para subir. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo ele já era Deus, o Espírito dele já está num nível divino muito elevado. Mas Deus ainda elevou ele para um nível ainda muito mais superior, por causa da obra dele. E esse caminho infinito nunca tem fim. O caminho do Espírito para dentro do universo nunca tem fim. Glórias a Deus. A Bíblia afirma que ninguém faz nada em vão para Deus. Jesus Cristo fez essa obra para Deus e não ficou em vão. Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome. O elevou acima de tudo e de todos. A mesma coisa. Deus tem uma bênção para os animais, pela obra que eles fazem para Deus. Para mim, para você, para todos. O que fizermos para Deus pode ser algo pequenininho, pequeno gesto, pequeno serviço, uma pequena obra, mas tem recompensa. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não é como os homens, que deve a Deus e ao mundo. Mas Deus não deve nada para ninguém. Glórias a Deus. A Bíblia afirma que ninguém faz nada em vão para Deus. 1 Coríntios capítulo 15. O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o aguilhão da morte é o pecado. Quer dizer, o pecado, o aguilhão é uma lança, algo que fura, algo que perfura, algo que mata. Então a morte usa o pecado como esse aguilhão para nos matar. E a força do pecado é a lei. Porque só tem pecado porque tem lei. Se não existisse lei, se não existisse lei de Deus, ninguém saberia o que era pecado. Mas como tem lei, nós sabemos que é pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. O que fizermos a Deus, Ele recompensará. Ele recompensou a Jesus e vai recompensar todos os animais, porque se sacrificaram para o perdão, a libertação e a salvação do homem. A palavra de Deus revelada na Bíblia inclui também a vida dos animais. As leis de Deus não é só para nós, é para a vida dos animais. Portanto, o sacrifício dos animais que eles fazem pelos homens não fica em vão, pois eles recebem de Deus esta missão de se sacrificarem e sofrerem pelo perdão, pela libertação e salvação dos homens. Lá em Israel, o bode se sacrificar pelo perdão do povo de Israel. E lá no Egito, os cordeiros se sacrificaram pela libertação do homem, do povo dos israelitas, do povo judeu. E pela salvação deles também. E a recompensa que eles recebem de Deus é terem uma alma semelhante à alma dos homens pelos quais eles se sacrificam, para que um dia eles também possam, como os homens, serem chamados filhos de Deus por seu Criador e por seu Filho Jesus, nosso maior exemplo. Glórias a Deus. Aqui vem a revelação maior de Deus, que vai simplificar tudo que eu venho falando desde o vídeo 19.
Aqui está o fundamento da revelação de Deus. A revelação maior. Porque tudo que fazemos por alguém, isto mesmo recebemos. Glórias a Deus. Os animais não morreram pela perdão dos homens e pela libertação dos homens e pela salvação dos homens. Então eles vão ter esse mesmo direito, eles vão ter perdão, libertação e salvação. Por quê? Porque eles vão ganhar uma alma de Deus que vai ser salva. E o que é ser salva? Vamos continuar aqui. Esta é a lei. Isso que eu falei é lei, lei de Deus. Tudo que se faz por alguém, nós recebemos aquilo mesmo. Se os animais fazem sacrifício pelo perdão, pela libertação e pela salvação dos homens, eles também serão perdoados, libertos e salvos, por causa da lei de Deus. E o que é ser salvo? É viver com Deus no seu próprio mundo, o mundo divino, em corpo humano angelical. Se os animais vão ser salvos, eles vão ter um corpo divino angelical. Eles vão viver junto com Deus, junto com nós também. Por isso digo com certeza, as almas dos animais são e serão, aqui na terra e no céu, semelhante às almas dos homens, pois também serão salvas. Portanto, não há diferença entre a alma dos homens e a alma dos animais. Todas serão salvas, todas serão almas angelicais, todas estarão junto com Deus. Amém? Esse é o propósito de Deus. Por isso que Deus deu essa oportunidade aos animais de servir aos homens e a Deus, para que eles possam ter essa recompensa de estar no céu junto com os homens e com Deus. Porque é a lei de Deus. Tudo que se faz a Deus tem a recompensa. Se eu salvo alguém, eu vou salvar alguém. Se eu salvo alguém, alguém vai me salvar. Eu já salvei, eu já fui salvo. No interior eu caí no fundo do rio Solimões. Meus pés entraram na lama e pulou um homem, e mesmo na água barrenta, sem ver nada, ele foi e me puxou pelos cabelos. Eu fui salvo por aquele homem. Mas depois já salvei várias vidas. Eu também já salvei pessoas que estavam sem respirar. Eu retornei a pessoa voltou a respirar por 2 vezes. Já orei e Deus me deu a graça da cura daquela pessoa que estava enferma de doença que não tinha cura. Deus já me deu essa graça, através da minha oração, curar pessoas que não tinham cura. Eu fui salvo, mas depois salvei alguém. É a lei de Deus, amém? Glórias a Deus. Então vamos ficar aqui nesse vídeo. Vamos continuar depois com outros exemplos. Com o exemplo do carneiro que deu a vida por Isaac. E por causa daquele sacrifício de Isaac, que Abraão ia fazer, mas não fez, porque apareceu um carneiro para dar a vida por Isaac, Deus trouxe bênção infinita para a humanidade. Deus disse a Abraão, por causa de ti, por causa do teu gesto de amor, da tua fé, todas as famílias da terra vão ser benditas. Glórias a Deus. Por causa do carneiro. Um carneiro trouxe toda a bênção para toda a humanidade. Amém? Vamos ver no próximo vídeo. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, obrigado, Senhor. Porque o Senhor está nos dando a oportunidade de ver a Bíblia de uma outra maneira, onde o Senhor revela a profundidade de muitas coisas que o Senhor nunca tinha mostrado. Só se via que os homens serviam a Ti, mas nós estamos vendo que os animais são igual aos homens
e serviram a Ti também na Bíblia e ainda estão servindo hoje. Obrigado, meu Deus, por estas grandes revelações que o Senhor nos dá. Abençoa teus filhos grandemente, ser propício a eles em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.